Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pois é, tô aqui pra explicar um negócio. O vídeo vai já começar e como vocês puderam ver, esse vídeo vai ser um bate-papo meu e do João Aranha, do Wrestling Maníacos, que é uma das maiores páginas sobre o wrestling do país. O que acontece? A gente gravou essa entrevista na semana passada, galera. Ou seja, a gente não teve acesso, no momento dessa gravação, a muitas informações que vieram depois, como o WWE no SBT, como a demissão dos brasileiros da WWE, as demissões em massa, enfim. Tem muita coisa aí que a gente não sabia na hora e a gente acaba falando durante esse bate-papo. Mas ó, não se preocupa, a gente falou muita coisa interessante, muita coisa a respeito da luta livre nacional e internacional, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. É só um pequeno aviso pra vocês não ficarem tipo, pô, por que eles estão falando isso? Já acabou, já teve isso, enfim, pra vocês entenderem melhor o que aconteceu, beleza? Agora se divirtam, fiquem com o vídeo que, pô, esse bate-papo ficou, ó, show de bola. Garanto pra vocês. Fica com o vídeo, vai! Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Matheus. Olha só, vídeo de quinta-feira, você sabe que sempre é um vídeo muito especial e hoje eu tô com um convidado muito importante, na verdade é o primeiro convidado que eu trago para esse canal, tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa pessoa. Tô aqui com o João Aranha, da página Wrestling Maníacos, uma das maiores páginas sobre wrestling do país. A gente vai bater muito papo sobre wrestling, sobre WWE, enfim, todo esse universo que a gente gosta tanto. Ainda mais agora que o SBT vai trazer não, né? Já trouxe a WWE de volta para o Brasil. João, muito obrigado pela sua participação, valeu por ter aceitado o convite e bem-vindo. Obrigado, Matheus, obrigado, pessoal, obrigado pela recepção. A gente vai conversar um pouco sobre o wrestling, né? Sobre a luta livre, sobre esse megaverso aí que a gente tem e que agora o SBT está proporcionando isso de uma maneira mais democrática para todo mundo. Olha, mas antes da gente começar, já quero pedir, claro, né? Você sabe, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e deixa aquele like marotinho aqui para ajudar o canal crescendo. Lembra que só fazendo essas 3 coisinhas que você vai estar ajudando o canal a crescer, fechou? Então vamos lá, sem perder muito tempo, João. 12 anos depois, cara, eu particularmente já achava que nunca mais veríamos nem WWE, nem qualquer outra empresa de wrestling de volta à TV aberta brasileira. A gente teve um gostinho com a BWF, né, um tempinho atrás, na Band, e, pô, quando a gente viu aquilo, eu achei, putz, seria tão legal se a WWE ou, sei lá, uma outra empresa de wrestling voltasse para a TV aberta, seria legal ter esse conteúdo, e hoje a gente está tendo de novo, né? Ainda é só uma reprise, mas já é algo especial para comemorar, né, João? Ah, com certeza, Matheus. Ver a WWE de volta a uma TV aberta, né? Na verdade, ver a luta livre na TV aberta é algo muito bom, não só para quem já acompanha como a gente há um bom tempo, mas também, principalmente, para as pessoas que, como disse, não têm esse acesso, né? Hoje nós temos a luta livre na TV a cabo do Brasil, essencialmente, então tanto a BWF passando na Band ali um show único no SFT, que provavelmente haverão outros, né? Essa é a promessa, quanto a WWE no próprio SBT, né? Traz uma sensação mais do que nostálgica, mas uma sensação de que outras pessoas que não têm, repito, esse acesso, elas vão ter como conhecer esse universo. E é um universo tão grande, mas tão grande, muito maior do que aquele que muitos acham que ficou lá nos anos 50, 60, que foi um auge aí na TV brasileira, mas que a gente hoje pode rever pelo menos uma vez por semana aí agora no SBT. Não, o que tá bem legal também é que eles estão adotando nas transmissões, pelo menos, uma vibe mais explicativa, né? Então, você podia ver, era o Roberto Figueiredo que estava narrando esse primeiro Raw. Você podia ver que em vários momentos ele parava para explicar o porquê daquilo tá acontecendo, o que era aquilo que estava acontecendo. É bem verdade que a maioria do pessoal que assistiu era os fãs, aquelas pessoas que já eram fãs mesmo da WWE. Mas quem assistiu sem saber nada, sem conhecer zero, já teve uma noção do que era, né? O que é muito importante, né? Sim, sim. O Roberto Figueiredo, normalmente quem narra a WWE, né, em língua portuguesa brasileira é o Marco Alfaro, o Roberto Figueroa e o Lívio Reis, né? Eles variam com relação aos programas, né? O Raw, o SmackDown e o NXT, que são os 3 programas principais da WWE. Porém, com relação a essa questão do Covid-19 que tem acontecido, fez com que eles revezassem os apresentadores, ficou com o Roberto Figueroa sozinho aí
essa semana as gravações específicas de propagandas ficaram à parte do Livre Reis, e já há uma aura diferente na própria narração, né? Porque se sabe que essa gravação não vai somente para a Fox Sports, mas também vai para o SBT. Então, o Fox Sports já passa pelo menos aí 6 anos por aí, porque se não me engano é desde 2014, por aí, 2015, que a 2014, WWE 2014. é 2014 que chegou no Fox Sports, é porque a linha do tempo às vezes é muito doida, né? De quando chega e quando sai, Não, quando vem, quando volta. eu sei também. Eu só sei porque foi o ano que eu voltei a assistir. Ah, então. Então a gente vê isso acontecer há muito tempo já o Fox Sports, então já vai estar indo para o 7º ano e renovado. O ano passado o contrato foi renovado por mais 5 anos, então há a questão de que por mais uns bons anos haverá a WWE, pelo menos nas terras brasileiras, dessa maneira com a Fox Sports. Mas no SBT, que já tinha acontecido isso por um tempo em 2012, né? Então 2008, né, 12 anos depois, de 2008, e há um olhar diferente, né? Há um olhar diferente sobre o público. Você tem que atrair o público não somente com as redes sociais, que é algo muito importante, Tratamento mas também diferente, né? é um tratamento, é de você assim, olha, esse é o produto que a gente tem, o que acontece é isso, eu vou te explicar da maneira mais palatável possível para que você absorva isso, né, para que você entenda, você não fique viajando, porque, querendo ou não, é um programa dos Estados Unidos, então você vai ver muita coisa em língua inglesa, né? Você vai ver muita coisa acontecendo. Você vai falar, por exemplo, de gimmick, de field, você vai falar de tag team, você vai falar de Face, nomes Hell. expressivos. De heel, de face, de twinner, de N expressões que você vai usar dentro do esporte, que são em língua inglesa, mas que quando você explica ou quando você traz isso para a língua portuguesa, porque também nós temos muitas dessas expressões, é o base, é o volante e por aí vai, isso facilita com que o público, né, possa ver, se identificar, e aí é eu, João, você, o Matheus, que conhece luta, vai ver e vai se agradar, mas também aquele parente seu que ligou lá no SBT vai ver e vai entender. E, caramba, pô, legal isso aí, hein? Então isso faz diferença, repito, e é muito importante a gente frisar isso, a democratização do esporte, né? Sim, e isso é interessante, João, porque a gente está gravando isso segunda-feira, dia 13 de abril. A gente está fazendo essa gravação aqui. E exatamente hoje, simplesmente, o SBT anunciou que vai passar a WWE todo dia. Simplesmente anunciou, jogou. Então, muita gente conheceu o WWE hoje, como eu, e quem é da minha geração, a SBT lá 2008, conheceu. Simplesmente no dia ligou a TV e estava passando essa loucura e a gente se apaixonou por isso. Então, muita gente está começando esse caminho hoje, dessa forma, assim, meio assim, jogada. E é muito importante que. Eu estava até falando com o pessoal aqui dos grupos de WhatsApp que eu tenho de wrestling, que é muito. A gente, como fã, tem um papel muito importante, né, João? Porque, assim, essas pessoas elas vão cair jogadas, elas vão cair de paraquedas no mundo que elas não fazem ideia para onde vai, como acontece. E o nosso papel agora é literalmente, que não falei no grupo, é literalmente ser guia para essas pessoas, ser guia para essas pessoas. Muitas dessas pessoas vão conhecer alguns golpes com nomes abrasileirados. Na nossa época, agora esqueci o nome do golpe do Undertaker, a gente conheceu como Pilão, né? Aí tinha o voo do Você tem, anjo. você, tem, você, tem, você tem o Tombstone Pile Driver, que é o do O Undertaker, que Pile Driver. virou o pilão. Você Perfeito. tem o Swanton Bomb, que é o voo do anjo. E muitas pessoas lembram. E isso é localização, isso é fundamental se você quer popularizar, porque aí você vai olhar, você vai puxar para tua língua. Ah, mas no inglês pode ser mais legal, pode ser menos legal. Isso aí varia da opinião de cada um, né? Hoje a gente vê que Entender. sim, 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 claro. E é muito engraçado isso, porque o SBT é uma TV que a gente já conhece de antemão, né, pelo seu dono, Silvio Santos, que é um cara que acordou, muda a programação, né? Havia uma perspectiva, ficou nessa dúvida da estreia ou não,
da WWE, até por essa questão do Covid-19, do coronavírus, poxa, será que vai estrear com um programa que está numa situação muito atípica, sem público, né? Mas na semana passada a própria WWE confirmou nos sites um contrato que já estava assinado, né? E agora eles se colocaram a passar no sábado, às 19 às 19h45, né? E só que hoje, né, como o Matheus falou, dia 13 de abril, de repente o jornalista Léo Dias, né, que é famoso aí por trabalhar com essa questão de TV, anunciou: gente, olha só, a Silvio Santos acordou, não gostou muito ali de como é no sábado, já deve conhecer o produto um pouco, e falou: não, bota aí segunda-feira, 2h15 da tarde, para as praças aí, porque alguns locais do país não tiveram exibição. Esse Aqui não horário. passou. Pois é. Então, assim, depende da praça. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, foi até engraçado. Eu falei assim, como a boa parte tá trabalhando de casa, falei assim, depois do almoço, vou ligar ali para ver se vai passar mesmo. Aí tava passando um episódio de Chaves. Aí daqui a pouco do nada cortou o Chaves assim, pum, raw. Falei, cara, que loucura, cara. Que loucura, né? 2h15 da tarde, um programa que há sua censura, mas mesmo assim há a questão do embate, há a questão do golpe e tudo mais. 2h15 da tarde. E ainda há essa dúvida se vai ser todo dia, porque não ficou muito claro se vai ser todo dia esse horário. Como é que vai ser isso? Todo dia da semana, será que vai repetir o mesmo programa toda semana? Será que então, assim, a gente fica nessa dúvida, né? Mas é muito legal. Só um parênteses, né? Nós no WrestleManiacos, né? Que é o nosso site, nós estamos semanalmente fazendo lives. Eu faço no Instagram, e nós temos uma dominical, que normalmente é uma vez por mês, mas por conta dessa questão todo mundo em casa, a gente faz, comentando. E no sábado, eu e um dos administradores do site, o Isaac Luna, nós fizemos uma live comentando sobre a WWE no SBT voltar. E, cara, o retorno das pessoas, algumas pessoas, a gente achou que eram poucas pessoas, mas várias pessoas de sábado para hoje. Cara, que é isso? Eu não conheço. Como é que é isso? Onde eu acho material? Como é que é isso? E aí a gente vai indicando sites que a gente conhece, sites parceiros nossos, os próprios sites da WWE. E, cara, isso é muito louco, muito louco. É um processo que a gente gosta muito, deixa a gente animado, emociona a gente de uma certa forma. É muito bom ver isso. Exatamente. E se você entrar, você que está assistindo a gente, se você entrar hoje no Instagram do SBT, por exemplo, e for lá na publicação do Rock que teve, anunciando que ia ter e tal, você pode ver nos comentários assim um monte de conversão, digamos assim, conversão, né? Alguém chega e comenta: o que é isso? Da onde que é isso? Aí vem aquela cacetada de comentários. Ah, é tal coisa, funciona assim, passa em tal canto, você consegue entender tal canto. Tinha um negócio muito legal. Eu não sei se é um movimento de um grupo de pessoas, foi só algumas pessoas que acharam legal fazer isso. Mas tive algumas pessoas se disponibilizando a conversar no particular para explicar, algumas pessoas se disponibilizando a mandar links. Eu não sei se isso foi de um grupo específico assim, ou se foi realmente um movimento natural que aconteceu. Mas é esse tipo de atitude que vai fazer o wrestling crescer, né? Não, com certeza. Quando você populariza o esporte, existem duas questões importantes. Uma é que você vai deixar de ser nicho. Você vai deixar de ser o cara que gosta daquele programa específico para aquele grupo, mas há um programa que é acessível a todo mundo. Não é só eu que tenho lá como pagar, eu que sou dos 32% do Brasil que tem TV a cabo, que vai lá e vai ter. Né? Mas você que tem lá o seu SBT, que atinge, sei lá, 97, 98% do território, vai poder ver o SBT da mesma forma. O tiozinho lá do bar vai ligar o SBT e vai ver. A tua tia que vai ver antes do programa de fofoca, vai ter a luta livre lá para ver. O teu primo, que às vezes não mal tem uma internet no celular direito, o cara vai ter como ver. Então, isso amplia. Então,
Esse é um primeiro ponto. Vão ter pessoas, claro, que como qualquer nicho, né, vão dizer, não, é porque eu sei mais que você é de uma geração X, Y, Z, o que é uma grande bobagem, todo mundo tá ali gostando da mesma coisa, é, como você vai ter também pessoas, isso é muito legal, esse movimento que nós, do WrestleManiacos, como sites parceiros, trabalhamos, de assim, olha, vem, pode perguntar. A gente tem Instagram, a gente tem Facebook, a gente tem Twitter, a gente tem o nosso próprio site, temos as colunas e tudo mais. Vai lá, pergunta, sabe? Cara, eu não sei o que é Field. Me explica. Ó, é isso, isso, isso. A gente até está pretendendo organizar direitinho no nosso site um glossário, que é uma ideia que a gente já tinha há algum tempo, que a gente começou e parou, e continuar e organizar melhor para que, eu não sei o que é isso. Vai lá, ó, tá aqui. É isso aqui. Vai lá. E a gente vai trabalhar um pouco melhor isso, porque às vezes falta pra gente ter essa abertura de mente, essa abertura de coração para digamos, receber as pessoas, os novos, né, os que não conhecem e estão querendo conhecer. Exatamente. Agora a gente chegou aqui ao final do nosso primeiro momento nessa conversa. A gente falou sobre essa volta, sobre o SBT, que esse movimento está acontecendo muito legal. Nesse segundo momento, eu queria estar falando contigo sobre esse esporte, o wrestling. A gente falou bastante da WWE, mas do wrestling no Brasil. Por exemplo, eu particularmente, né, não sou um grande conhecedor do wrestling no Brasil. Hoje eu acompanho a WWE, tento acompanhar na medida da possível a EW, a NPJW, eu acho, é muito complicado de acompanhar aqui do Brasil. Eu não sei se você consegue ou se alguém consegue, mas quando eu tento acompanhar é muito difícil, raramente eu consigo. Mas aqui do Brasil eu conheço pouco. Eu conheço a BWF e ponto. Entendeu? Eu tento assistir sempre as coisas da BWF. Mas o que você acha desse momento atual da luta livre brasileira? Eu acho que você pode falar até melhor do que eu. Então, de uns... até vamos botar ali até 2005, até uns 15 anos atrás, mais ou menos, posso estar errado, a luta livre do Brasil, ela tinha, ela entrava dentro de um viés bastante latino, né? Uma coisa que misturava a luta com as características de circo, né? O que é normal, porque é uma característica, né, nossa. Entrava um pouco mais na coisa teatral, né? A coisa dos nossos avós, bisavós, pais. Olha o Telecat, olha o Ted Boy Marino, né? Como outros expoentes da luta. E outros expoentes. Isso é natural do esporte, né? Quando se viu que havia possibilidade, haviam talentos para que se entrasse em outro nicho, né, em outro padrão de luta, a luta livre ela deu um salto de qualidade. Existe a luta mais voltada para o humor, para o entretenimento. A própria WWE é um grande exemplo disso, quando alocou o seu WWF, né, por conta de questões legais lá do nosso ursinho panda amigo, para a WWE, assumindo o eixo de entretenimento, alterou esse padrão para ter essa mistura, e a gente não pode também deixar isso, sabe, Matheus? Hoje, a gente vê que a luta livre no Brasil não se limita mais a um grupo só ou a um estado só. A BWF é a empresa que é o maior expoente, porque é uma empresa que já foi televisionada várias vezes. Você mesmo citou o SFT, né, que passou da BWF. Repito, há pretensão no ano de terem outras apresentações do SFT com a BWF, apenas à espera de terminar esse coronavírus para se negociar datas e afins, mas é uma questão que tem que aguardar, não tem jeito. Fosse mensalmente, né? Havia uma perspectiva primeira disso. Hoje, a gente tem, eu creio assim, que são os que me vêm à mente. Nós temos a BWF, que é de São Paulo, nós temos a FIO aqui no Rio de Janeiro, que é uma empresa muito boa, nós temos a CWL, que é uma empresa lá do litoral de São Paulo, nós temos a Over Wrestling, que é uma empresa que começou recentemente a fazer shows em Porto Alegre, fazendo o litoral, na orla, né? Ali de Porto Alegre. Nós temos
nós tínhamos algumas empresas, a SWF, né, que era uma empresa também do Sul que interrompeu as atividades. Nós tínhamos a Libertas, que eu não sei a quantas andam, mas assim, a história de empresas que vão, mas acredito que hoje os principais aí giram. E temos também a Action Pro Wrestling, que nasceu recentemente em São Paulo, que mostrou uma organização muito boa, né? Então, creio que essas são empresas principais. Todas elas possuem redes sociais, todas elas possuem programas semanalmente no YouTube. O YouTube populariza também o esporte, então você tem lá os shows que eles fazem, eles gravam, você tem lá uma luta, 2 lutas, todas editadas, narradas, comentadas, para que a gente veja que a gente pensa que só tem luta livre fora, né? Só nos Estados Unidos, no México ou no Japão, como você falou, NJPW, que é realmente mais difícil de ver aqui, por conta de você ter que ter uma conta específica e você paga em dólar. Você tem a própria network da WWE, você tem a AEW, que você tem que ter a Fight TV para poder visualizar e etc. Mas você tem um acesso muito mais próximo do que parece. Isso é muito bom. E tem crescido de uma maneira que às vezes até espanta a gente, porque quanto menos você vê, você tem uma pessoa ali que conhece de alguma forma a luta livre, não só fora do Brasil, mas dentro do Brasil também. Exatamente. Até para fortalecer o que você está falando, eu até fiz um experimento tem um tempo atrás, João. Seguinte, vai no seu Instagram agora, você que está nos assistindo, e escreve lá na barrinha de pesquisa assim, Wrestling Brasil. Só escreve assim, sem pretensão nenhuma. Você vai ver a quantidade de páginas de wrestling no Brasil que existe. Você não tem ideia da quantidade de páginas de wrestling que existe só no Instagram. Só no Instagram, isso eu tô falando só no Instagram. Escreve lá, Wrestling Brasil, aleatoriamente. Mano, você vai ver a quantidade de páginas que tem. E é exatamente isso que o João falou. Atualmente, sempre existiam os meios de fazer as coisas crescerem. Antigamente, você anunciava na cidade, as pessoas que vinham de outra cidade conheciam e o crescimento era um pouco mais lento. Hoje você tem redes sociais. E essa rede social acelera demais qualquer crescimento. Se uma rede social for utilizada de forma correta, esse crescimento é muito mais rápido do que o normal. E, por exemplo, o que aconteceu com a BWF, por exemplo. Eu conheci a BWF no meio, ali para maio do ano passado. Foi quando eu conheci a BWF. Não conhecia até então, só assistia a WWE e tinha começado recentemente a EW, se eu não me engano. E tinha visto algumas coisas de outras empresas, mas também tudo de fora. E eu falei assim, putz, que legal, mano. E eu conheci a BWF, era uma coisa assim, X. Até mês passado a BWF estava muito melhor do que quando eu conheci ano passado. Então, para ver o que eu tô falando. Esse crescimento com rede social acaba sendo muito mais rápido quando essas redes sociais que você citou são usadas de maneira correta, né? Sim. Existe uma infinidade de perfis, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no Facebook, em outras redes sociais, né? Nós temos redes crescentes. Tem o TikTok, que é uma mais recente, que o pessoal tem falado muito, que também já tem perfis de... E aí que é o curioso, porque não são só perfis de empresas ou dos lutadores e lutadoras, mas são perfis de fãs. Cara, vou dar um exemplo. O cara gosta, sei lá, do The Rock, que é um cara bastante conhecido, né? Eu vou criar um perfil de fã do The Rock. Aí o cara bota lutas dele, não sei o que. Aí ele conhece um outro que é fã, por exemplo, do Brock Lesnar, que é outro bastante conhecido fora do meio. Aí os caras já começam a trocar ideia. O John Cena, que é um que vem sendo conhecido, e você vê isso. Sobre John Cena, e pro pessoal que tá me acompanhando, eu vou pôr um print aqui na tela. O John Cena me segue no Twitter. Celebridade. Pra quem não sabe, eu sou jornalista, eu tava apresentando o jornal e meu celular vibrou. Quando eu fui pegar o celular pra ver, uma notificação do Twitter. Quando eu abri lá, John Cena, não lembro, mensagem de John Cena. Eu falei, não é possível. Guardei o celular quando acabou o jornal
eu fui ver lá, realmente o John Cena me segue, como vocês estão vendo aí no print aí, Aham. John Cena me segue. Mas é só pra me mostrar mesmo, pode continuar, João. Não, tranquilo. Isso aí é. Cara, eu já tem pessoas que eu conheço, são parênteses, que elas botam lá, tipo, fulano me seguiu, data tal. Fulano me seguiu, data tal. E a gente acaba tendo bastante contato. É muito legal, assim, você ver a reação das pessoas, né? O contato, essa troca de figurinha que a rede social ela traz, né? Prefiro dizer pro bem, porque pro mal a gente deixa quieto. Vai ter gente, em qualquer lugar, repito, em qualquer nicho, em qualquer meio, vai ter gente pro bem ou pro mal, mas no nosso caso, a gente falando aqui, a gente vê esses resultados e isso é impressionante, o quanto as redes sociais elas ampliam. Hoje, por exemplo, você tem, como você falou, facilidade de acesso a uma NJPW, que é a principal empresa de luta livre do Japão, né? Que você, há 10 anos atrás, você chorava para conseguir um vídeo de uma luta, 20 anos então nem se fala. Hoje você tem essa facilidade. Você tá lá comentando alguma coisa sobre, por exemplo, a WWE no SBT, aí você descobre que algum lutador te seguiu, porque o cara gostou do seu comentário. Aí você vai buscando, vai fuçando, você vê que tem uma empresa, pô, que legal. E você vê o vídeo do cara, pô, que maneiro, vou acompanhar. Você tem empresas hoje que, digamos, televisionam seus shows no YouTube. Então você pode acompanhar lutas, rivalidades semanalmente no YouTube. Você não precisa, às vezes, ter uma TV a cabo, né? Porque é que a gente fala, a WWE ela é a mais famosa. Mas a WWE é o começo de uma expressão que, sem querer, eu acabei pensando no último final de semana, um megaverso. É um negócio enorme. Você para pensar o quanto isso se vincula, o quanto isso se liga, é impressionante. É impressionante. E as redes sociais, elas ampliam isso de uma maneira que às vezes até pra gente mesmo assusta, né? Uma coisa pequena explode. Não, tem coisa que acaba tomando proporções assim que quando a gente olha, a gente fica, caramba, não acredito que aquilo virou isso. Então, é um meio assim, que nem você falou, é um megaverso. É um megaverso, é um caso assim de onde e eu acho muito interessante que o wrestling, ele é muito 880 para as pessoas. O wrestling é muito 880. Não existe aquela pessoa que, eu gosto de wrestling, é legalzinho. Não tem. Ou a pessoa ama o wrestling, ou a pessoa não gosta do wrestling. Né? Você podia. Entra aí, mais uma vez, você que está nos assistindo, é um show de eventos hoje. Você que está assistindo, vai lá de novo no Instagram da SBT e olha os comentários. Ou é alguém queimando a WWE, queimando esse tipo de programa, ou é as pessoas realmente elogiando, falando, agradecendo ao Silvio Santos, falando que esperou não sei quantos anos, que está feliz. Não tem os meios termos. Os meios termos que tem lá são as pessoas que não conhecem e estão pedindo explicações. Essas são os meios termos. Mas eu acho muito interessante isso. Agora, João, a gente está chegando no finalzinho aqui do nosso bate-papo, que, pô, mais uma vez, quero te agradecer demais, demais pela sua participação. Foi um prazer, assim, muito grande para mim falar com alguém assim que nem você, que entende tanto do assunto. A gente sempre acaba aprendendo um pouquinho mais. Eu queria aproveitar esse último tempo aqui para você divulgar todos os canais da Wrestling Maníacos. Eu sigo todos a Wrestling Maníacos. Quero te dar parabéns para você, para sua equipe. O trabalho que vocês fazem é algo fantástico. E aproveitar também para você falar sobre o sorteio que está rolando, né? Que eu não aguento mais comentar, João. Então, primeiro agradecer também, Matheus, a oportunidade da gente estar aqui. Conversar sobre o esporte que a gente gosta é muito, muito bom. É muito bom saber que a gente pode, repito, e a gente vai continuar insistindo nisso, a gente pode democratizar esse esporte, né, para todo mundo. Então, se você está aí, ficou curioso para saber como que tá a luta livre hoje, às vezes você que faz tempo que não vê, ou às vezes você que nunca viu, ou alguém falou alguma coisa, ou viu no SBT e caraca, olha, o Matheus está falando com um cara aqui, não sabe onde vai lá no nosso site www.wrestlemaniacos.com.br, né? Pô, o Matheus vai colocar depois direitinho para vocês aí Tá aqui na tela, tá aqui na tela, na descrição, bonitinho, né? Instagram, Facebook e Twitter, todos WrestleManiacos. É só colocar, é o mesmo perfil, é a mesma identidade de perfil, @WrestleManiacos no Twitter, @WrestleManiacos no Instagram, facebook.com/WrestleManiacos no Facebook.
Nós, semanalmente, nós estamos fazendo lives aos domingos, 7 horas da noite. Eu, semanalmente, né, ou terça ou quinta, depende da semana, estou fazendo live no Instagram do WrestleManiacos para responder perguntas de vocês. O pessoal fica em casa, pô, não sei o que, como é que vai acontecer isso? Eu estou lá para conversar com vocês durante uma horinha e durante a semana. Todos os domingos, uma vez ao mês, a gente faz essa live maior dos eventos principais das empresas. A gente comenta sobre luta livre no Brasil, fora do Brasil. E como o Matheus falou, a gente está sorteando lá alguns Funkos e uma camisa nova do site. Eu tinha uma camisa antiga, cara, que há muito tempo eu me mudei de residência, eu não sei onde está essa camisa. Mas o nosso administrador Entendo. lá, Johnny Marques, grande abraço para ele, falou, cara, estamos fazendo uma camisa nova, vamos sortear. Cara, até eu comprei a camisa bonitona, vai lá, você segue, você tem que curtir a página, você tem que curtir a postagem, tem que comentar, botar lá as arrobas das pessoas. Tem todas as instruções, cara, Funkos maneiríssimos. Eu não tenho esse Funko, cara. Eu até falei, pô, manda pra mim aqui, que eu não tenho. Só tenho um Funko da WWE até hoje, e tá quieto aqui, eu não entrego pra ninguém, mas vai lá. Segue a gente nos perfis nas redes sociais, né? Também quem quiser conversar comigo, o Instagram é @jgtaranha, ou no Twitter é @spider1984. E aí a gente troca uma ideia pessoalmente sobre luta livre, mas sigam essas redes sociais, não deixe de conhecer, não, como diriam os outros, não deixe de espalhar a palavra, porque é muito bom gostar de luta livre. É verdade. Inclusive, para você que está assistindo e não conhece WWE, essa live que o João falou que ele faz semanalmente é muito boa para você. Ele explica muita coisa lá, viu? Vai lá assistir essa live, que essa live é muito, muito, muito interessante para você. Olha, todas as redes sociais que o João falou estão aqui na descrição. O site apareceu aqui na tela, você pode ir lá conferir. Não esquece de me seguir também nas redes sociais, se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele like marotinho, que só assim você ajuda a gente. Galera, vamos fazer o Pro Wrestling crescer no Brasil, seja na prática ou acompanhando as empresas de Pro Wrestling que tem pelo mundo, né? Galera, fiquem firmes, fiquem em casa, hein? Aproveitem que vocês estão em casa, lavem bastante a mão e se cuidem. Fechou, João? Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima.